A vida de Newton. Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643, no condado de Lincolnshire, na Inglaterra. Mas pelo calendário usado na Inglaterra na época, Newton nasceu no dia 25 de dezembro. Filho de fazendeiros, o cientista físico e matemático nunca conheceu seu pai, morto 3 meses antes do filho nascer. Estudou na escola de King's School, onde era um aluno mediano. Entretanto, depois de uma briga com um colega de classe, começou a se esforçar mais nos estudos. Passou então a ser um dos melhores alunos da escola. O sucesso nos estudos levou a Newton a entrar na faculdade de Trinity, em Cambridge, onde servia a outros alunos em troca de uma bolsa de estudos paga pela faculdade. Newton se interessava pelos pioneiros das ciências, como o filósofo Descartes e os astrônomos Copérnico, Galileu e Kepler. Depois de formado, Newton fez estudos em matemática e foi eleito professor na matéria em 1669. Em 1670, começou a dar aulas de ótica. Nessa época, demonstrou como, através de um prisma, é possível separar a luz branca das cores do arco-íris. Em 1669, o cientista inglês voltou-se para a mecânica e os efeitos da gravitação sobre as órbitas dos planetas. Para isso, partiu das leis de Kepler sobre o movimento dos planetas. Em 1687, publicou o livro Principia Mathematica, em que demonstrou as 3 leis universais do movimento. Ele usou a palavra grega gravitas, que significa peso, para definir sua lei da gravitação. Com esse livro, Newton ganhou reconhecimento mundial. Newton foi sagrado cavaleiro da coroa britânica pela rainha Anne, em abril de 1705. Como nunca casou ou teve filhos, quando morreu em 31 de março de 1727, Newton não deixou herdeiros. Seus estudos são a sua maior herança para a humanidade. Esses continuam sendo aplicados e celebrados até hoje. A terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, diz que para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, porém em sentido contrário. Segundo a terceira lei de Newton, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B, consequentemente, exerce uma força de mesma intensidade sobre o corpo A. Essa força de interação resulta nas forças de ação e reação que possuem a mesma direção, porém os sentidos são diferentes. Atuação das forças de ação e reação. De acordo com a terceira lei de Newton, uma característica importante sobre as forças de ação e reação é que elas ocorrem aos pares, uma vez que são resultantes da interação entre os corpos. As forças de ação e reação agem em pares e em corpos diferentes. Por nunca agir sobre os mesmos corpos, em hipótese alguma haverá ação sem reação, de modo que a resultante entre essas forças não pode ser nula, bem como não pode se equilibrar, pois elas atuam em corpos diferentes. Embora possuam o mesmo módulo, direção e sentido, as forças de ação e reação não produzem os mesmos efeitos. Isso acontece porque elas agem sobre corpos diferentes, logo, as forças de ação e reação possuem efeitos distintos. Aplicações no cotidiano. Nesse primeiro exemplo, vamos supor que está tendo um jogo de vôlei. Note que o saque no vôlei, as 3 leis de Newton são executadas. A primeira lei: a bola se manterá parada na mão da jogadora até que ela aplique uma força na bola. Segunda lei: dependendo da força do saque, a bola terá uma aceleração diferente, mas seguirá na direção que a força foi aplicada. E na terceira lei, quando uma jogadora de vôlei faz um saque, ela dá um tapa na bola com a força. A bola reage com a mesma intensidade na mão da jogadora. Nesse segundo exemplo, há uma pedra na areia. A pedra exerce uma força sobre o chão, comprimindo. Este exerce uma força igual e contraria sobre a pedra, impedindo que ela seja acelerada para o centro da Terra. Nesse terceiro exemplo, há uma pessoa caminhando. Quando caminhamos, fazemos uma força sobre o solo que, por sua vez, faz uma força sobre o nosso corpo, impulsionando-o para frente e contrabalanceando a força-peso. Vaso pendurado no teto. O vaso faz uma força sobre o gancho preso no teto igual à sua força-peso. O gancho, por sua vez, faz uma força igual sobre a corrente do vaso, sustentando. Nosso quinto e último exemplo, martelo no prego.
O martelo exerce uma força sobre o prego, fazendo com que este penetre na madeira. O prego, por sua vez, exerce uma força sobre o martelo.